Olá, começa agora o Notícias em Foco. Veja nesta edição. Estudo destaca os perigos da transmissão aérea do coronavírus. A importância de ficar em ambientes ventilados é justamente permitir que esse material ele se disperse, né? E o impacto da pandemia no comportamento dos animais de estimação, eles também sofrem com as mudanças na rotina? Uma variedade de sinais de estresse que ocorrem conforme a espécie. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. Desde o começo da pandemia, a proteção contra o novo coronavírus foi centrada na higiene e no distanciamento social. Mas novas diretrizes implementadas pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos indicam que o risco de transmissão de Covid-19 por superfícies é baixo. A nova indicação destaca a importância da transmissão aérea. Além disso, as autoridades dizem que as pessoas que desinfetam as superfícies obsessivamente podem estar fazendo mais mal do que bem. A chance de o contato com a superfície contaminada levar a uma infecção com o coronavírus é de 1 em 10 mil, segundo o artigo do CDC, o Centro de Controle de Doenças, Agência de Saúde Pública dos Estados Unidos. Os estudos mais recentes têm mostrado que o contágio por superfícies, ele é baixo, né? Então, se a gente pensar na exposição da maioria das pessoas que vai ao mercado ou que vai nesses lugares que são muito frequentados, né, que tem muita gente. Esse contágio por superfícies, ele comparado ao contágio por via aérea, de pessoa quando conversando com pessoas sem máscara, por exemplo, ele é muito mais baixo. Então, a Gabriela Oliveira é biomédica e destaca que atitudes comuns desde o começo da pandemia, como limpar as compras do mercado, não são mais indicadas. Chegar em casa, higienizar a sacola. Eu conheço pessoas que no período do início da pandemia deixavam as compras todas de quarentena, 15 dias antes de poder encostar nas compras. Então, tudo isso acaba sendo sobre as compras, tudo isso dá uma falsa ilusão de proteção, que na verdade acaba sendo hoje, até as evidências que a gente tem, as mais recentes, sobre desinfecção de compras, isso é um exagero. Mas a manutenção de alguns hábitos adquiridos na pandemia ajudam a evitar a circulação de patógenos. Tirar os sapatos na entrada de casa é uma medida que, por exemplo, os orientais já fazem há muito tempo. E eu acho que talvez isso tenha sido um hábito bom que veio da pandemia, de tirar os sapatos na entrada, até porque não é só Covid, né? A gente traz bactéria, a gente traz várias outras coisas, sujeira, né? A gente traz poluição de fora e acaba que não faz mal nenhum você chegar em casa, tirar o sapato e evitar levar essa sujeira para o resto da sua casa. Mas aí, novamente, não que isso vá fazer uma grande diferença com relação à Covid-19. As novas diretrizes de proteção contra a Covid indicam uma importância maior da transmissão aérea. O risco de contágio pelo ar depende de fatores como quantidade de pessoas, ventilação, tempo de exposição e o uso de máscaras adequadas. Não só para esse cenário da Covid, mas também para outros cenários de doenças respiratórias, né, que são transmitidas por via aérea, né, ou por gotículas de saliva ou por aerosóis, que são gotinhas ainda menores. A importância de ficar em ambientes ventilados é justamente permitir que esse material ele se disperse. Esse novo entendimento enterra uma série de procedimentos que ganharam o apelido de teatro da higiene. O termo abriga medidas insuficientes ou ineficazes, dando uma falsa sensação de segurança em relação ao combate ao coronavírus. A medida de temperatura na entrada de estabelecimentos é uma dessas medidas. No caso da medição de temperatura, vai funcionar para detectar as pessoas que estejam com febre naquele momento exato em que ela está entrando no estabelecimento. O que é uma proporção muito baixa das pessoas. Então, ela pode ser uma pessoa assintomática, porque ela está se sentindo bem, ir a um estabelecimento comercial, passar na medição de temperatura e ainda assim ela pode estar transmitindo vírus. Você acabou de andar muitas horas embaixo do sol, talvez isso
dê alguma interferência na leitura. Ou o contrário, você anda de moto, né, uma pessoa que anda de moto. Quem anda de moto já está sujeito a uma ventilação muito maior. Às vezes, logo que desce da moto, tem as extremidades, né, os braços, as extremidades frias, o rosto frio. Ainda que essa pessoa esteja contaminada, se ela for entrar num lugar como esse, ela talvez não passe, não seja pega na temperatura, simplesmente por uma questão de momento. Então, é o mesmo alerta, ainda que você vá para um lugar, o lugar tenha medição de temperatura, faça essa medição de temperatura na testa, né, que é o lugar correto, a maioria faz no pulso, que teoricamente não é o lugar onde o equipamento é calibrado para fazer a medição. Mas os valores eles acabam sendo muito próximos. Foi para um estabelecimento que controla a temperatura, só isso não pode servir como uma muleta de que, tá tudo bem, porque todo mundo que está aqui dentro passou na medição de temperatura. A utilização excessiva do álcool em gel também deve ser evitada. O álcool em gel, ele resseca muito a superfície, né, da mucosa da mão. Então, algumas pessoas que já têm uma tendência a ter problemas de pele sofrem muito com essa história de passar álcool gel toda hora. Você lava as mãos de forma correta, o álcool em gel ele já não seria necessário logo depois que você lavou as mãos, você lavou bem. Você está num ambiente de trabalho, um escritório, por exemplo, já chegou no escritório, e nesse escritório é um ambiente bem ventilado. Você tem a oportunidade de lavar as mãos com frequência. Então, antes de comer, vou lavar as mãos. Antes de fazer alguma coisa, depois de ir para um lugar que, de repente, tenha mais pessoas, eu vou lá e lavo as minhas mãos. Já é uma medida que já resolve, não precisaria ficar o tempo todo passando álcool em gel. É só porque o álcool em gel ele é um recurso útil quando a gente está na rua, não tem como lavar a mão e está num ambiente de superexposição. O item de proteção mais importante contra o vírus segue sendo a máscara facial. Em alguns países, é obrigatória a utilização de máscaras profissionais, conhecidas pelas siglas PFF2 ou N95. Elas são melhores que as de pano, porque a questão é o quanto essa trama, esse material da máscara, ele é fechado o suficiente para evitar a passagem de partículas de aerosóis ou as gotículas. E aí, eu acho que a gente precisa pesar várias coisas, porque a pandemia está acontecendo agora, uma hora ela vai acabar. E eu acho que a gente tem que lembrar também que as consequências elas ainda vão ficar por muito tempo. A quantidade de lixo hospitalar que está sendo gerado por causa dessas medidas de prevenção, ela é imensa. E uma hora a gente vai ter que pagar a conta disso também. Então, eu acho que sempre que é possível fazer um balanço saudável se eu posso escolher uma boa máscara de pano que me permita que eu lave e a use várias vezes, ao invés de uma N95, sendo que eu não tenho uma exposição tão alta, um risco de exposição tão alto, é melhor optar pela de pano por uma questão ambiental. O SARS-CoV-2 se multiplica no trato respiratório, permitindo que ele se espalhe em partículas de tamanhos variados emitidas pelo nariz e garganta de uma pessoa infectada durante a respiração, fala, canto, tosse e espirro. Por isso, a máscara é importante. Uma opção intermediária são aquelas máscaras cirúrgicas, né, que também tem um poder de vedação interessante, ela tem um arame que você consegue ajustar no nariz, então essa seria uma opção intermediária entre a N95 e a de pano, então que já é melhor que a de pano, mas não tão boa quanto a N95. A importância das máscaras ficou comprovada com um teste realizado na Espanha. Uma arena de Barcelona recebeu 5.000 pessoas para um show. Todas elas foram testadas antes do evento e apresentaram resultado negativo para a Covid. E durante o show, todo mundo ficou de máscara tipo PFF2, mas o distanciamento social não precisava ser respeitado. O resultado foi que semanas depois da mega apresentação, não houve nenhum sinal de contágio de Covid-19. E não há dúvida de que a pandemia alterou e impactou a saúde física e mental de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas não foram só os humanos que sentiram os efeitos de isolamento social, não. Os animais de estimação também tiveram que conviver com as mudanças, o que afetou o comportamento e causou até estresse nos pets. Independente da espécie que a gente está tratando, os animais mais evitativos, aqueles que tentam não ter contato,
ou ficam mais agressivos porque eles estão na defensiva. Animais que adoecem facilmente, animais que têm transtorno de ansiedade, eles se caracterizam por ter uma baixa imunológica, então eles ficam mais suscetíveis, mais vulneráveis às doenças, ou eles ficam inapetentes, ou eles comem demais. Para evitar problemas de saúde nos bichinhos, é bom ficar atento aos sintomas. Nos casos mais graves, eles podem até se machucar. Às vezes eles têm automutilação, eles começam a se mordiscar, a se lamber excessivamente, arrancar penas. Então, há uma variedade de sinais de estresse que ocorrem conforme a espécie, mas eles têm essa característica de ser uma patologia, de ser algo anormal. Com os gatos, o diagnóstico é mais complicado. Eles costumam esconder os sintomas quando têm um problema de saúde. Uma grande dica para isso é você conhecer muito bem o seu gato. Então, mais uma vez, você tem a rotina? Se o gato muda qualquer coisa na rotina dele, provavelmente tem alguma coisa errada. Qualquer mudança no padrão de alimentação pode representar um estresse. Ir na caixinha de areia, né? Fazer o xixi e o cocô. Os gatos, eles têm aquele comportamento bem metódicozinho de hora certa de ir para fazer o xixi, hora certa de fazer o cocô. Então, se deixou de ir, pulou algum horário, pode ter alguma coisa errada. Se fez xixi fora da caixinha, num lugar diferente, ele pode estar te comunicando alguma coisa que tem algum incômodo ali. Parar de se lamber também é um comportamento que indica ali que tem algum incômodo, pode ser algum incômodo na boca, pode ser algum incômodo pelo corpo, alguma dor. E essas quebras de rotina ali do gato ter aquela coisinha de todo dia, 3 horas da tarde, ele toma sol na varanda. Não está mais indo na varanda, tem alguma coisa errada. A recomendação é procurar um veterinário assim que perceber mudanças no comportamento. Em alguns casos, só exames laboratoriais revelam o diagnóstico correto. E é muito importante lembrar que o estresse ele leva a alterações fisiológicas. Então, um gato estressado, ele pode desenvolver uma infecção urinária. Então, às vezes, você só percebe o estresse porque ele fez uma cistite. Então, quando você vê, o gato já está com dificuldade de urinar, já está urinando sangue, e tudo começou por conta de um estresse. Acho que o mais importante é tentar manter uma rotina. A rotina, ela traz para o animal o que ele mais necessita, que é a sensação que ele tem um controle sobre a própria vida, que ele tem previsibilidade, que ele sabe o que vai acontecer, que existem atividades que são constantes. Além de construir uma rotina saudável, despertar o instinto natural dos gatos é uma forma de amenizar o estresse. O básico do enriquecimento ambiental é ter espaço vertical, porque gatos gostam de ficar olhando as coisas de cima, então ter locais onde ele possa subir e olhar o movimento da casa por cima. Pode ser um parquinho próprio para gato, ou pode ser um topo de um móvel em cima da geladeira. O gato gosta de subir. As TVs de gato são muito importantes, que são janelas, então facilitar acesso às janelas, obviamente teladas, com toda a segurança, para que o gato possa observar a vida lá fora, então olhar os passarinhos, olhar os carros, as pessoas passando na rua. Isso traz bastante distração para os gatos e é bem importante para a saúde mental deles. Os brinquedos e arranhadores também são importantes na rotina dos felinos. Fazer com que ele cuide das unhas, ali afiando em locais corretos e não destruindo os móveis da casa, tendo brinquedos ali para que ele possa se distrair durante o dia e ter um momento, pelo menos, durante o dia para uma interação humana de brincadeira. Então, 15 minutinhos que você consiga ali se dedicar para o seu gato para brincar com um brinquedinho ali, com uma varinha, com um laser, para fazer essa interação ali. E uma coisa também muito interessante de fazer é a escovação diária, que é um momento ali de carinho com o tutor e o gato. Para lidar com os felinos, vale até usar plantas estimulantes. Existe a erva catnip, que é uma erva que ela é parente da hortelã, e ela causa um efeito nos gatos que é bem engraçado de assistir, eles ficam bem
relaxadões, eles cheiram essa ervinha, rolam no chão, lambem essa erva, babam. Cada gato tem uma reação diferente. É importante dizer que não são todos os gatos que reagem a essa erva. Existe ali uma porcentagem de 30% dos gatos que podem não reagir, e é uma questão genética, então, se não reagiu, não tem muito o que fazer. E além do catnip, também existe os tronquinhos matatabi, que é um tronquinho de uma planta asiática que também causa esse mesmo efeito, e ele geralmente é um pouco mais potente que o catnip. Então, existem gatos que não reagem ao catnip, que reagem ao tronquinho. Também existem brinquedos recheados de catnip que você pode deixar disponível pela casa, e aí o gato vai topar com esses brinquedos aí na hora que ele quiser, dá aquela brincadinha e volta com a vida dele. Além de entreter o animal, a atividade ajuda no controle de peso. É importante, na medida do possível, que esse animal tenha exercícios que são exercícios de brincadeira, de corrida, de buscar coisas, enfim, é preciso que a gente insira algo na vida desse animal. O ganho de peso, ele está vinculado a uma contabilidade calórica, ou seja, ele ocorre quando as pessoas, quanto os outros animais, eles ingerem mais alimento do que eles são capazes de gastar. E para os tutores, um alerta. Cuidado com a quantidade de alimento que você oferece ao seu pet. Um grande colaborador para esse ganho de peso quando as pessoas ficam mais em casa com os gatos, é a ansiedade do tutor, né? Porque aí começa a achar que qualquer atividade que o gato faça é fome. Então, o gato acordou e está com fome. O gato miou, está com fome. O gato olhou para mim, está com fome. Então, entender a comunicação ali do seu gato, né? Quando que ele realmente está pedindo comida. E uma grande dica é ter horários fixos de alimentação. Então, quando você já condiciona o seu gato a comer, vamos supor, 3 vezes por dia, se ele pedir comida fora desse horário, ele não está com fome. Ele está pedindo comida ali porque ele está entediado. Para muitos tutores, o home office foi uma oportunidade de passar mais tempo com os bichos de estimação. E antes de retomar as atividades fora de casa, os especialistas recomendam: é importante preparar os pets para os períodos de ausência dos donos. Imagine que um animal, de um dia para o outro, vê a família sumir, desaparece e fica muito tempo distante e sem entender exatamente o que está acontecendo. Evitar esse tipo de situação é extremamente relevante para a saúde mental e para a própria relação das pessoas, porque esse animal vai começar a ter comportamentos inadequados, vai ter comportamento com eles difícil, com as pessoas. Tanto na hora que o tutor entra em isolamento e começa a passar muito tempo dentro de casa, o que era diferente, esse gato vai estressar porque mudou a rotina dele, e o contrário também, quando esse tutor que estava dentro de casa o tempo todo no isolamento passa a trabalhar fora de casa, ele também vai estressar porque agora houve uma quebra de rotina. Então, para evitar o estresse nessa quebra de rotina, tem como a gente fazer adaptações para fazer essa mudança de rotina de uma forma mais gradual. E agora vamos falar de esporte. O automobilismo é uma das modalidades mais caras do mundo. Correr profissionalmente exige esforço e um investimento alto. E para chegar às pistas de Fórmula 1, a categoria máxima das competições de velocidade, é preciso começar muito cedo. Igor Fraga and Fabrizio, his father. And this is the... Talento, dedicação e determinação. Nas pistas de corrida, essas qualidades são essenciais para quem quer cruzar a linha de chegada e ver a bandeira quadriculada. Here comes the boy from Brazil and he's gonna do it. Igor Fraga. Uma rotina que o piloto Igor Fraga conhece bem. Ele transformou a paixão pela velocidade em uma carreira de sucesso nas pistas. Desde quando eu nasci, que eu me lembre, sempre tinha carrinhos na estante de brinquedo
E meu pai também sempre foi apaixonado por automobilismo, né, por carros, então acredito que eu acabei herdando dele essa paixão. E desde sempre, né, eu sempre gostei de carros, de automobilismo, corridas, e sempre isso fez parte assim da minha vida. Quando eu comecei, eu tomava a volta, né, nas primeiras corridas. Eu acho que até o penúltimo colocado me colocou volta ali de diferença, mas aí no próximo ano eu já comecei a conseguir chegar no pódio e tal. E daí, finalmente, quando eu consegui alcançar a vitória, foi uma sensação muito gostosa ali. Igor corre desde os 4 anos de idade. Uma trajetória que começou no Japão, onde o piloto nasceu e foi 7 vezes campeão do Torneio Nacional de Kart. Em 2019, foi 3º colocado na Fórmula Regional Europeia. E em 2020, conquistou o título da Toyota Racing Series, na Nova Zelândia. Eu acredito que a grande diferença, né, da transição do kart para as categorias de Fórmula, primeiramente eu comecei na Fórmula 1600 e depois eu passei para a F3, é que a partir da Fórmula 1600 já começa a ter mais comandos ali dentro do cockpit, já que a maioria das categorias de kart não tem marcha. Então a experiência que eu tinha foi sempre de acelerar, frear e ter o volante ali, mas daí na Fórmula 1600 já entra a embreagem, o câmbio em H, mas eu adaptei bem rápido e hoje eu gosto bastante, né, inclusive desse tipo de carro. E passando para a F3 foi, né, a mesma coisa, porém a velocidade aumenta bastante, a aderência do carro também é infinitamente maior, com downforce, os pneus slicks, então o lado físico também começa a ser bem mais desafiador. As forças G ali já chega a 2.5 G, quase 3 G. E eu acredito que a dificuldade, né, maior para fazer a transição para as categorias internacionais são as diferentes culturas de cada equipe, tem uma forma de trabalho diferente e também as pistas que a gente não conhece. Claro que existem os simuladores que, né, hoje a gente consegue acelerar esse processo de aprendizado, mas ainda assim não conhecer a pista de verdade faz uma diferença. Além das conquistas nas principais competições internacionais, Igor Fraga acumula títulos também em torneios virtuais. This is your moment. This is the moment. Em 2008, assim, quando eu estava chegando no auge do kart, que eu fui campeão asiático, né, no próximo ano veio a crise financeira até o Japão, né, de 2008, que originou lá dos Estados Unidos, e aí eu tive que dar um pause ali na minha carreira. Então, a partir disso, eu comecei a focar mais no lado virtual, né, onde que eu comecei a realmente me esforçar para ser um dos melhores. As competições virtuais eu comecei em 2015, na época existia um programa chamado GT Academy, que quem ganhasse esse torneio já sairia com patrocínio da Nissan e como piloto profissional também. Então eu enxerguei isso como uma oportunidade, né, de alavancar minha carreira do lado real. Inclusive eu classifiquei para as fases presenciais, porém eu não tinha a idade mínima para participar dessa próxima fase. Então acabou ficando aí para depois. Mas então em 2017 eu participei do torneio virtual da Fórmula 1 e inclusive até hoje eu sou o único brasileiro a conseguir chegar na final. E em 2018 eu fui campeão mundial do FIA Gran Turismo Nations Cup. Última curva e primeira vez a gente vê emoção no cara. Vamos, Brasil! É isso aí, Igor! Espetacular! Lágrimas de emoção e de deitar toda a descarga emocional. Em 2019 também eu fui campeão, né, do FIA Gran Turismo Manufacturer Series, que é a série dos construtores, né? Existem 2 campeonatos dentro do Gran Turismo e além disso também eu fui campeão do McLaren Shadow, uma competição virtual organizada pela própria McLaren. E hoje eu continuo participando das corridas virtuais do Gran Turismo. O automobilismo é um dos e-sports que mais se assemelham às corridas reais. E o desempenho de Igor nos torneios virtuais se transformou em novas oportunidades nas pistas.
Agora, o piloto se divide entre o simulador e o cockpit. Para mim, ambos títulos, do real e do virtual, têm uma importância muito grande para mim. Mais recente, fui campeão da Toyota Racing Series no ano passado. Eu sou o único brasileiro, né, a conquistar esse título lá na Nova Zelândia, um campeonato bem renomado. E também em 2018 eu fui campeão no virtual do FIA Gran Turismo Nations Cup, que foi um campeonato mundial. Então realmente é difícil falar qual que é melhor. Igor Fraga já é uma das promessas do automobilismo brasileiro, com grandes chances de chegar ao topo do esporte. Meu maior objetivo sempre foi chegar na Fórmula 1 e ser campeão um dia. Eu sei que é um sonho muito difícil de ser alcançado, mas olhando para trás, isso foi o que me motivou a chegar até aqui. Era praticamente impossível, né, eu ter chegado até aqui. Teve uma série de coisas, né, que influenciaram. Eu tive suporte de muitas pessoas, simplesmente uma série de acontecimentos, né, que me possibilitou estar aqui, e tudo isso veio desse desejo. Então acredito que não seja impossível ainda a minha ida à Fórmula 1. Eu sei que é muito difícil, mas com certeza eu vou continuar batalhando para isso. Das pistas de corrida para a arte. Piscina que não molha, nuvens em caixas e espelhos que enganam os nossos olhos estão entre as obras do artista argentino Leandro Erlich, expostas no Centro Cultural Banco do Brasil. Quem senta no salão de beleza não se vê nos espelhos. Essa é uma das obras do argentino Leandro Erlich, expostas no CCBB. Aqui, quem entra na piscina não se molha. Do alto, a impressão é que as pessoas estão mesmo mergulhadas, mas todo mundo sai sequinho. A proposta é embaralhar as sensações e liberar a imaginação. A exposição brinca com os reflexos na recriação de uma sala de aula que tem os visitantes projetados e dá a impressão de uma volta ao passado. Ao todo, são 20 obras com itens que estamos acostumados a fazer e ver no nosso cotidiano, mas que nem sempre damos atenção. No elevador, o poço não tem fim. E as nuvens vêm fatiadas e dentro de uma caixa. As obras de Leandro Erlich ficam no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, até o dia 7 de março. Depois, a exposição vem para São Paulo, onde pode ser visitada a partir de 13 de abril. A entrada é grátis, mas é preciso retirar o ingresso online. Mais detalhes no site do Centro Cultural Banco do Brasil, que está na tela. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode acessar os nossos conteúdos também pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e YouTube. E nós encerramos com forró. Você confere a canção Promessa, composta e interpretada pela Janaína Pereira e pelo Danilo Moraes. Uma música que fala de tudo aquilo que nós queremos fazer depois que acabar a pandemia. Até a próxima! Acabar a pandemia, volto pra academia, malho todo dia. Paro de dar desculpa e vou visitar titia, que mora na Bahia, bem em frente à praia, bem pertinho do mar. Dou um corte no cabelo e muda a cor, pra ficar diferente como estou. Vou pro samba, pro pagode ou pro forró, dançar até a cadeira da nó. Vou abraçar meus bem-querer e quero ver todo mundo se querer bem. Viajar, nadar, correr e vou ficar na rua até o sol nascer. Quando acabar a quarentena, me mudo pra Ipanema junto com Jurema. Vou ver a Piracema pra Piracicaba, comer jabuticaba até virar boló.